Capítulo 1. O encontro no Jordão. Jesus, aos 30 anos, decide dar início ao seu ministério e dirige-se ao Rio Jordão, onde João Batista está pregando e batizando multidões. João, um homem de aparência marcante, vestido com peles de camelo e alimentando-se de mel silvestre e gafanhotos, chamava as pessoas ao lamentar, abrindo o caminho para o Messias. Ele já era uma figura conhecida, atraindo seguidores e despertando atenção pela sua mensagem de conversão e pela promessa de alguém maior que viria após ele. Quando Jesus se aproxima do Jordão, a multidão o observa, talvez sem compreender totalmente quem ele era. João, porém, percebe algo especial. Ele já sabia que sua missão era anunciar o Messias, e ao olhar para Jesus, sente um reconhecimento profundo e espiritual. Jesus não era apenas seu primo. Ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Jesus se aproxima da margem e entra na água, o som suave do Rio Jordão misturando-se com o murmúrio das pessoas. Ele olha para João e faz um pedido que deixa o Batista surpreso: "Quero ser batizado por você." João hesita, visivelmente abalado. Ele sabia que Jesus era sem pecado e não necessariamente do batismo de arrependimento que ele estava realizando. "Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?" pergunta João com uma voz trêmula. Mas Jesus com serenidade responde: "Deixe assim por agora, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça." A profundidade dessas palavras revela que o batismo de Jesus não era uma confissão de pecados, mas um ato de conformidade e submissão à vontade do Pai. João, relutante mas obediente, assente. Ele sabia que estava diante de algo divino, muito maior do que ele poderia compreender. O momento estava carregado de expectativas. Enquanto João se prepara para mergulhar Jesus nas águas, a multidão silenciosa observa, sem imaginar que aquele instante seria um dos mais importantes da história sagrada. Assim, o cenário está montado para um evento que marcaria o início da missão pública de Jesus, a revelação de sua identidade como Filho de Deus e a confirmação celestial do propósito de sua vinda à Terra. Capítulo 2. O mergulho nas águas sagradas. João Batista, ainda hesitante, ergue os olhos para encontrar o olhar de Jesus. Ele vê serenidade e determinação, uma confirmação de que aquilo que estava prestes a fazer era mais do que um gesto simbólico, era parte de um plano divino. João respira fundo, enche as mãos com a água cristalina do Jordão e começa o batismo. As pessoas à margem assistem, envoltas em silêncio e reverência. Jesus entra ainda mais fundo no rio. O som suave da água é quase como uma melodia, acompanhando o momento que está prestes a acontecer. João, com mãos firmes mas coração humilde, guia Jesus, mergulhando completamente nas águas do Jordão. Ao emergir, as gotas d'água brilharam sob o sol, quase como se refletissem a glória celestial que estava por vir. Nesse instante, o céu começa a mudar. Um brilho diferente toma conta do ambiente. Não era um fenômeno comum, todos que estavam ali perceberam que algo extraordinário está acontecendo. As nuvens parecem se abrir, e um feixe de luz irrompe do céu, iluminando Jesus. O silêncio da multidão se transforma em murmúrios de admiração e espanto. De repente, uma forma visível desce do céu. É como uma pomba, mas não uma pomba comum. Sua presença irradia paz e santidade, movendo-se graciosamente até profunda sobre Jesus. A pomba é o símbolo do Espírito Santo, e sua descida marca um momento de conexão profunda entre o céu e a terra. Nesse momento, uma voz poderosa, mas cheia de amor, ecoa do céu: "Este é o meu Filho amado em quem me agrado." A declaração não apenas confirma a identidade divina de Jesus, mas também revela o prazer do Pai em sua obediência e submissão. É um momento de unidade total entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade em plena manifestação. João Batista, que havia testemunhado muitos batismos, nunca havia presenciado algo assim. Ele fica paralisado por um instante, com os olhos fixos em Jesus. Ele compreende com mais clareza do que nunca que sua missão é cumprida. Ele havia preparado o caminho para o Messias e agora o mundo inteiro começaria a saber quem ele era. A multidão, ainda atônita, começa a murmurar entre si. Muitas se perguntam o que acabaram de testemunhar. Alguns compreendem que Jesus é o escolhido, enquanto outros ficam confusos, tentando analisar o que acabou de ver. Mesmo assim, o ambiente está impregnado de uma presença sagrada que ninguém pode negar. Jesus, agora emergido e ungido, sai das águas com passos firmes. Seu rosto reflete paz e determinação, como alguém que sabe exatamente o que está por vir. Ele começa a caminhar para fora do rio, enquanto os olhares o acompanham, alguns em reverência, outros em admiração e curiosidade. O batismo de Jesus marca o início de uma jornada que mudaria para sempre o curso da história.
É o ponto de partida para o seu ministério público. A mensagem de salvação começa a ser proclamada. Capítulo 3. A reação do multidão. Enquanto Jesus caminhava para fora das águas do Jordão, as pessoas ao redor permaneceram em um estado de reverência silenciosa, como se estivessem digerindo a magnitude do que acabaram de testemunhar. Não é comum ver os céus se abrirem, ouvir uma voz celestial e presenciar a descida do Espírito Santo em forma de pomba. Cada um ali sabe que viveu um momento extraordinário, mas o significado completo ainda paira como um mistério. Alguns mais corajosos começam a se aproximar de João Batista, que ainda está no rio, com água escorrendo por suas vestes. Eles o cercam com perguntas. Quem é esse homem? Por que o céu se abriu para ele? O que isso significa para nós? João ergue a mão, pedindo silêncio. Ele olha para a multidão e, com uma voz que carrega tanta humildade quanto autoridade, responde: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é aquele que eu disse que viria depois de mim, mas que já estava antes de mim. Essas palavras criam uma onda de murmúrios entre a multidão. Alguns se maravilham com o que ouvem, enquanto outros, mais céticos, questionam a veracidade do que João afirma. Contudo, a sensação de que algo divino está em movimento é palpável. Enquanto isso, Jesus permanece próximo, observando a ocorrência das pessoas. Seu olhar percorre os rostos, e há uma calma em sua expressão que parece convidar à confiança. Ele sabe que as sementes de sua missão estão sendo plantadas, mas também entende que nem todos compreenderão de imediato o propósito de sua vinda. Entre os presentes, há líderes religiosos que vieram para observar João Batista. Eles murmuraram entre si, trocando olhares de desconfiança. A figura de Jesus, humilde em aparência mas cercada de um evento tão grandioso, os intriga profundamente. Alguns já começaram a se perguntar se ele é uma ameaça à sua autoridade. Ao longe, um jovem pescador observa tudo com atenção. Ele ouviu falar de João Batista, mas não esperava testemunhar algo tão sobrenatural. Seus pensamentos começam a fervilhar. Se este homem é realmente o escolhido de Deus, o que isso significa para mim? O que ele espera de nós? A ocorrência das pessoas é variada. Alguns caem de joelhos, aperfeiçoados do que estão diante do Messias. Outros, com dúvidas e questionamentos, decidem esperar por mais sinais antes de acreditar completamente. João Batista, por sua vez, está exultante. Embora ele sempre tenha sido claro sobre sua missão de preparar o caminho para o Messias, agora ele viu com seus próprios olhos o cumprimento das promessas. Sua voz, antes de alertas sobre arrependimentos, agora ecoa com alegria e uma nova certeza. O reino de Deus está próximo. Aquele que nos traz felicidade já está entre nós. Jesus então se volta para João, e com um sorriso discreto, obrigado. Embora poucas palavras sejam trocadas, a compreensão entre eles é profunda. João sente que sua missão está se completando, enquanto Jesus está apenas começando sua jornada. Quando Jesus finalmente deixa a margem do rio, as pessoas começam a segui-lo, ainda cheias de perguntas. Sua inspira presença, curiosidade e uma atração estranha. Ele não precisa dizer muito. Algo em sua postura e em seus olhos transmite uma autoridade que vai além das palavras. O batismo foi apenas o início, mas para muitos ali, foi o evento que plantou as primeiras sementes de fé em seus corações. Capítulo 4. A voz do Pai. Enquanto Jesus se afasta do Jordão, a cena do batismo ainda reverbera nos corações e mentes de todos os presentes. A voz celestial ecoa em suas memórias: Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Essas palavras, claras e inconfundíveis, foram planejadas profundamente os que as ouviram. Para muitos, essa foi a primeira vez que presenciaram algo tão diretamente ligado ao divino. A voz, embora poderosa, era carregada de um amor incomensurável, como se tivesse atravessado o tempo e o espaço para alcançar cada pessoa ali presente. Entre a multidão, há um convite chamado Eliab, que vive nas proximidades do Jordão. Ele sempre foi devoto das Escrituras, aguardando pelo cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Para ele, o que aconteceu não foi apenas um milagre, foi a confirmação de que as profecias foram cumpridas diante de seus olhos. Ele compartilha com os outros. Isaías falou sobre isso. Ele escreveu sobre o servo escolhido, aquele em quem Deus teria prazer. Não veem? É ele, ó Messias. Outros, menos elaborados, ainda debatem o que realmente aconteceu. Alguns dizem que foi um trovão, outros que era apenas um truque de João Batista. Mas por mais que tentem racionalizar, não consegue superar a sensação de que algo grandioso está acontecendo. Enquanto isso, Jesus caminha lentamente para um lugar mais isolado. Ele está ciente de que este evento marca o início de sua missão pública.
As palavras do Pai ressoam em sua mente, reforçando o propósito pelo qual ele veio ao mundo. Ele sabe que sua jornada não será fácil, mas a declaração do amor do Pai lhe dá força para seguir em frente. Ao longe, João Batista observa Jesus se afastar. Há uma mistura de alegria e melancolia em seu coração. Ele sabe que sua missão está chegando ao fim, mas também entende que algo muito maior está começando. Ele murmura para si mesmo, quase em oração: que ele cresça e eu diminua. Tudo o que fiz foi para este momento. Entre aqueles que testemunharam o batismo, a notícia começa a se espalhar rapidamente. Viajantes, pastores e comerciantes levam o relato para aldeias vizinhas. Cada um adiciona um detalhe, uma emoção, tornando a história ainda mais grandiosa. Alguns começam a acreditar que Jesus é mais do que um rabino, ele é o Messias prometido. Maria, a mãe de Jesus, fica sabendo do que aconteceu. Embora sempre tenha guardado em seu coração as palavras do anjo Gabriel e os acontecimentos milagrosos de seu nascimento, o batismo de seu filho reafirma tudo o que ela sempre quis. Em silêncio, ela ora pedindo força para Jesus e coragem para enfrentar o que está por vir. A partir desse momento, o batismo não é apenas um marco na vida de Jesus, mas também no início de uma transformação para todos que o seguirem. A voz do Pai continua a ecoar, não apenas como uma declaração de amor, mas como um chamado à fé para todos que estavam presentes e para aqueles que ouviriam a história no futuro. Capítulo 5. A descida do Espírito Santo. Enquanto os ecos da voz celestial ainda reverberam no coração dos presentes, a visão da pomba branca pairando sobre Jesus permanece gravada em suas mentes. Este símbolo, carregado de significado, não era apenas uma manifestação divina, era também uma mensagem clara. O Espírito Santo estava sobre ele, capacitando para a missão que mudaria o curso da humanidade. Jesus, de olhos voltados para o céu, sentiu a presença do Espírito com uma profundidade indescritível. Não era apenas um momento espiritual, era um renascimento público, um marco que selava sua identidade divina e sua missão terrena. Ele sabia que a partir de então, cada passo seria guiado por essa conexão direta com o Pai. Os que testemunharam a cena tentaram compreender o que tinham visto. Entre eles estava Malca, uma jovem pastora que tinha vindo ao Jordão para ouvir João Batista. Ela nunca tinha apresentado nada semelhante e agora sentia algo inexplicável. Era como se o simples ato de observar Jesus fosse suficiente para despertar uma chama de esperança dentro dela. Vocês viram a pomba? Ela pergunta ao que está por vir. Sim, mas o que isso significa? Responda um homem mais velho. Significa que ele é especial. Meu coração sente isso, ela diz, quase com lágrimas nos olhos. Enquanto as pessoas discutem e analisam suas percepções, João Batista permanece em silêncio, observando tudo com um misto de reverência e humildade. Ele sabe que o símbolo da pomba era mais do que uma simples visão. Era uma aplicação das palavras que ele mesmo pregara. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Para João, aquele momento era a confirmação de que sua missão estava sendo completada. Ele não era o Messias, mas o precursor, a voz que clamava no deserto para preparar o caminho do Senhor. E agora, o Messias estava diante deles. Enquanto isso, Jesus se aproxima da margem, suas roupas ainda úmidas do batismo. Ele olha para João, e por um breve momento, os dois compartilham um olhar de profunda compreensão. Sem palavras, João sabe que seu papel está cumprido, e Jesus está pronto para assumir o seu. A multidão continua falando sobre o evento. Algumas tentativas de racionalizar. Talvez fosse apenas uma pomba comum. E a voz? Você está ouvindo a voz? Outros, no entanto, aceitaram com fé o que presenciaram. Para eles, não era necessário entender tudo, bastava acreditar. Maria, a mãe de Jesus, ouve relatos sobre o Espírito Santo descendo como uma pomba. Ela sente um misto de emoção e preocupação. Sabia que o caminho de Jesus seria repleto de desafios, mas também sabia que ele não estaria sozinho. O Espírito Santo estava com ele, guiando e fortalecendo. Naquela noite, as margens do Jordão estavam mais silenciosas, mas os corações dos que estavam ali estavam em ebulição. Eles sabiam que tinham testemunhado algo extraordinário, algo que seria contado e recontado por gerações. E assim, com a descida do Espírito Santo, o batismo de Jesus não apenas marcou o início de sua missão, mas também a promessa de que ele traria transformação a todos que o seguissem. Capítulo 6. A proclamação de uma nova era. Com o batismo completo e a presença do Espírito Santo confirmada, o Jordão se tornou mais do que um rio, tornou-se o marco zero de uma nova era. O evento desencadeou rumores que se espalharam rapidamente pelas aldeias e cidades da região.
Homens e mulheres, camponeses e mercadores começaram a falar sobre o homem que João Batista batizou e a voz celestial que proclamou: "Este é o meu filho amado, em quem me agradou." Jesus saiu na margem do Jordão por algum tempo em oração silenciosa. Ele não buscou a aclamação da multidão, mas um diálogo íntimo com o Pai. Sua serenidade, mesmo diante de um momento tão grandioso, era um reflexo de sua profunda conexão com Deus. Para ele, aquilo não era uma coroação, mas o início de um caminho de serviço e sacrifício. O impacto nas pessoas. Na transmissão, a ocorrência variava. Alguns, como Malca, foram condenados de que obtiveram testemunhado algo divino. Outros eram céticos, atribuindo o ocorrido a características naturais ou até mesmo ilusão coletiva. Entretanto, havia um sentimento que unia a todos: curiosidade. Quem era aquele homem? O que ele faria a seguir? João Batista, que até então era o centro das atenções no Jordão, agora era eclipsado pelo mistério que envolvia Jesus. Em uma conversa com seus discípulos, ele declarou com firmeza: "É necessário que ele cresça e que eu diminua." Essas palavras, ditas sem um pingo de inveja, reafirmaram sua compreensão de seu papel como precursor. Ele sabia que a missão de Jesus estava acima de qualquer rivalidade ou ego. Maria e os ecos do passado. Em Nazaré, Maria recebeu notícias do que havia ocorrido. As palavras da voz celestial chegaram até ela, despertando lembranças de outro evento extraordinário, a visita do anjo Gabriel, quando foi anunciado que ela daria à luz o Filho de Deus. Agora, anos depois, essas promessas começaram a se cumprir. Maria sentiu um misto de orgulho e preocupação. Ela sabia que a jornada de Jesus seria gloriosa, mas também dolorosa. Enquanto meditava sobre isso, lembrou-se de Simeão, o homem que segurou Jesus ainda bebê no templo e profetizou: "E uma espada atravessará a sua própria alma." Mesmo assim, ela confiava que tudo estava no controle de Deus. O início da missão. Depois do batismo, Jesus não retornou imediatamente para casa. Ele sabia que aquele momento era um divisor de águas. O Espírito Santo que desceu sobre ele não apenas confirmou sua identidade divina, mas também o preparou para a missão que tinha pela frente. Jesus caminhou para fora do Jordão, enquanto o sol se punha no horizonte. Em seu coração, ele carregava o peso e a esperança do mundo. Sabia que as multidões esperavam sinais, milagres e ensinamentos que revelassem o reino de Deus. Ao longo, um grupo de homens discutiu sobre o que havia presenciado. Um deles, com olhos esperançosos, perguntou: "Será que este é o Messias que esperamos?" E outro respondeu: "Se ele é, teremos muito mais para ver e ouvir." A transformação havia começado. A partir de dali, o mundo nunca mais seria o mesmo. Capítulo 7. O deserto chama. Depois do batismo, enquanto os rumores sobre Jesus ecoavam em toda a Galileia, ele fez algo inesperado. Em vez de começar imediatamente a pregar ou realizar milagres, Jesus seguiu para o deserto. Era como se ele estivesse respondendo a um chamado interno, uma necessidade de se isolar e buscar comunhão profunda com Deus antes de iniciar sua missão pública. Os evangelistas descrevem esse momento com reverência. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, um lugar árido e desolado, onde o silêncio era quase ensurdecedor. O calor do sol escaldante durante o dia e o frio penetrante à noite criavam um ambiente que exigia tanto para o corpo quanto para a alma. Mas o deserto era mais do que um lugar físico, era um espaço de provação, onde Jesus enfrentaria testes que moldariam sua missão. O simbolismo do deserto. Na tradição judaica, o deserto era um lugar de encontro com Deus. Moisés havia recebido os 10 mandamentos no Monte Sinai, em meio à vastidão do deserto. Elias, o profeta, também encontrou consolo e orientação divina ao atravessar o mesmo ambiente hostil. Agora, era Jesus quem se aventurava nessa jornada simbólica, como se estivesse seguindo os passos de seus antecessores espirituais. Por 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou. Esse número não era coincidente. Ele refletiu os 40 anos que o povo de Israel vagou pelo deserto e os 40 dias de Moisés no monte. O jejum era um ato de entrega total a Deus, uma forma de se desprender das necessidades terrenas e focar especificamente no divino. O teste da solidão. O deserto também era um local de isolamento. Durante esse tempo, Jesus esteve completamente sozinho, sem amigos ou discípulos para conversar, sem Maria para oferecer conforto, sem João Batista para guiar. Era apenas ele e o Pai. Para muitos, esse tipo de solidão seria insuportável, mas para Jesus, era uma oportunidade de se conectar com Deus em um nível mais profundo. Entre os poucos viajantes que cruzaram o deserto naquele período, alguns observaram uma figura solitária orando em silêncio. Eles ficaram intrigados, mas ninguém ousou se aproximar. Havia algo sagrado naquele homem,
algo que emanava força mesmo em sua vulnerabilidade. Preparação espiritual. Enquanto o corpo de Jesus está enfraquecido devido ao jejum, sua alma se fortalece. Ele meditou nas Escrituras, nas promessas de Deus e no propósito que o aguardava. Em seu coração sabia que estava se preparando para algo grandioso, algo que mudaria o curso da história. Durante o dia, Jesus observava o horizonte sem fim, refletindo sobre o que deveria ser o Filho de Deus. À noite, ele contemplava as estrelas, lembrando-se da aliança feita com Abraão, o patriarca de Israel. Cada momento no deserto era uma preparação para os desafios que veriam. Um prelúdio ao confronto. O deserto, no entanto, não era apenas um lugar de oração e meditação. Foi também um campo de batalha espiritual. O silêncio foi quebrado por pensamentos que tentavam desviar Jesus de seu propósito. No final dos 40 dias, quando ele estava mais vulnerável fisicamente, um adversário maior se aproximava, Satanás. Esse confronto não seria apenas um teste para Jesus, mas uma revelação de sua autoridade sobre o mal. Antes de pregar para os multidões, curar os enfermos e desafiar as autoridades, ele precisaria mostrar que estava preparado para resistir às tentativas mais profundas. O deserto foi tanto um lugar de prova quanto de vitória. Quando Jesus emergisse desse período, estaria pronto para mudar o mundo. Capítulo 8. O confronto no deserto. Ao final dos 40 dias, quando o corpo de Jesus estava mais fraco, algo extraordinário aconteceu. O silêncio profundo do deserto foi interrompido por uma presença diferente, sombria e desafiadora. Satanás apareceu diante de Jesus, declarou desviá-lo de sua missão. Esse confronto não era apenas físico, mas espiritual, uma batalha que definiu os alicerces da obra de Jesus. A primeira tentação: transforme as pedras em pão. Satanás, com uma expressão astuta, olhou para Jesus, sabendo que o jejum o havia enfraquecido fisicamente. Apontando para as pedras espalhadas pelo chão do deserto, ele disse: Se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Era uma provocação direta, tentando usar a fome de Jesus para plantar dúvidas sobre sua identidade divina. No entanto, Jesus não se abalou. Ele sabia que a fome era passageira e que ceder à tentativa significaria priorizar suas necessidades físicas acima de sua missão espiritual calmamente. Ele respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Com essa resposta, Jesus demonstrou que sua dependência estava totalmente em Deus, e não em sua própria capacidade de realizar milagres para benefício próprio. A segunda tentação, o pináculo do templo. Não satisfeito, Satanás levou Jesus para Jerusalém, posicionando-o no ponto mais alto do templo. Lá de cima, ele desafiou: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e eles o sustentarão com as mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Satanás usava suas próprias escrituras, tentando distorcê-las para seus próprios objetivos. Ele sabia que se Jesus cedesse, seria uma demonstração de sua dependência do poder divino de forma egoísta e teatral. Jesus, no entanto, manteve a sua calma. Respondeu com firmeza: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Essa resposta foi uma reafirmação de sua confiança em Deus, sem necessidade de testes ou exibições públicas de poder. A terceira tentação: o reinado sobre o mundo. Satanás então levou Jesus a um monte muito alto, de onde era possível ver os reinos do mundo e sua glória. Com uma voz persuasiva ele propôs: Tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Era uma oferta que apelava ao propósito de Jesus, governar e redimir o mundo. No entanto, Satanás oferece um atalho, um caminho sem sofrimento, sem cruz. Mas Jesus sabia que sua missão sacrifica sacrifícios, não submissão ao mal. Com autoridade ele declarou: Retire-se, Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Essas palavras foram como um golpe final. Satanás se aposentou derrotado. Anjos servem a Jesus. Com a partida de Satanás, o deserto voltou ao seu silêncio original. No entanto, esse silêncio agora era necessário pela presença divina. Anjos se aproximaram de Jesus, trazendo conforto e conveniência. Era um momento de renovação após a batalha espiritual, um sinal de que Deus estava com ele em cada etapa de sua jornada. Um líder preparado. O confronto no deserto foi mais do que um teste. Foi a demonstração da fidelidade absoluta de Jesus ao Pai e sua resistência às tentativas que poderiam desviar seu propósito. Ao sair do deserto, ele não era apenas o Messias, mas o Messias que havia provado sua autoridade e comprometimento com a missão divina. Capítulo 9. O início da missão pública.
Ao deixar o deserto, Jesus foi transformado. Os 40 dias de jejum, oração e enfrentamento com Satanás não apenas fortaleceram sua conexão com o Pai, mas também prepararam seu coração e mente para o trabalho que tinha pela frente. Ele sabia que sua missão estava apenas começando e que o que enfrentou no deserto era apenas o prelúdio de um caminho repleto de desafios e milagres. Retorno à Galileia. Jesus retornou à Galileia, onde sua presença causou impacto imediato. Diferente de antes, agora ele caminhava com um propósito evidente, e as pessoas sentiam algo diferente em sua aura. Sua compaixão parecia ainda mais intensa, sua autoridade ainda mais marcante. Ele começou a ensinar nas sinagogas, surpreendendo os líderes religiosos com sua sabedoria. Os rumores se espalharam. Quem era esse homem que falava com tamanha explicitamente sobre as Escrituras? Muitos se lembravam de Jesus como filho do carpinteiro, mas agora ele parecia alguém completamente diferente. A escolha dos discípulos. Enquanto caminhava pelas margens do Mar da Galileia, Jesus começou a recrutar os primeiros discípulos que o acompanhariam em sua jornada. Ele não escolheu líderes religiosos ou estudiosos das Escrituras. Em vez disso, escolhi pescadores simples, como Pedro e André, Tiago e João. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens, disse Jesus com um sorriso caloroso. Essas palavras, simples e poderosas, ressoaram profundamente neles. Eles deixaram suas redes imediatamente e seguiram Jesus. Era o início de um movimento que mudaria o mundo. A primeira aparição pública. Um sábado Jesus foi à sinagoga em Nazaré, sua cidade natal. Ele se declarou para ler, e deram-lhe o rolo do profeta Isaías. Jesus desenrolou o pergaminho até encontrar a passagem. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Quando terminou, Jesus matriculou-se no pergaminho, devolveu-o ao assistente e enviou-se. Todos na sinagoga estavam com os olhos fixos nele, aguardando o que ele diria. Então, com uma voz firme e calma, Jesus declarou: Hoje se cumpriu esta escritura que vocês acabaram de ouvir. Essa afirmação chocou a todos. As palavras de Isaías que conheciam do Messias prometido, eram agora reivindicadas por Jesus. Alguns ficaram maravilhados, mas outros reagiram com a discrição. Afinal, era apenas Jesus, o filho de José, não era? A rejeição e a determinação. Uma dúvida rapidamente se transformou em hostilidade. Muitos não estavam prontos para aceitar que alguém tão comum pudesse ser o escolhido de Deus. Eles pretendiam expulsar Jesus da cidade, até mesmo ameaçando sua vida. Mas ele, com uma calma inabalável, passou por eles e continuou seu caminho. Esse momento marcou o início de uma jornada cheia de contrastes, acessíveis e descartados, fé e dúvida, milagres e desafios. Jesus sabia que sua missão não seria fácil, mas a cada passo o aproximava do propósito maior que Deus havia traçado para ele. Preparando o caminho. O batismo de Jesus, seu confronto no deserto e sua primeira propriedade pública foi lançada como bases de seu ministério. Ele estava pronto para tocar corações, transformar vidas e eventualmente entregar-se pela humanidade. O caminho à frente era repleto de mistérios e revelações, mas para aqueles que testemunhariam seu poder e suas palavras, uma coisa era certa: o mundo nunca mais seria o mesmo. Capítulo 10. O Espírito Santo e a confirmação da missão. Enquanto orava, o Espírito Santo mais uma vez confirmou sua presença. Era uma sensação indescritível de paz, força e clara. Essa presença divina o guiaria em todas as suas palavras e ações, dando-lhe poder para enfrentar qualquer desafio. Chamado à multidão. Quando Jesus deixou o deserto pela última vez, foi ao encontro do povo. Ele começou a pregar em pequenas vilas e cidades, atraindo multidões que vinham de todas as partes para ouvi-lo. Sua mensagem era clara: o reino de Deus estava próximo, e todos foram convidados a fazer parte dele. Jesus não apenas falou, ele vivia o que pregava. Ele demonstrava amor aos marginalizados, acolhia os rejeitados e dava esperança aos desesperados. Seu batismo, que havia marcado o início público de seu ministério, agora era o ponto de referência de uma nova era para todos que o seguissem. O reconhecimento de João Batista. João Batista, que havia preparado o caminho para Jesus, continuou seu próprio ministério. Quando seus discípulos perguntaram sobre Jesus, João respondeu com humildade e reverência: Ele deve se tornar maior, eu menor. João sabia que seu papel era apenas abrir as portas para o Messias. Ele descobriu que Jesus era o Filho de Deus e que todo o poder e autoridade vinham do Pai. Uma nova aliança.
Os acontecimentos que aconteceram no Rio Jordão seriam lembrados como o início de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Jesus não veio para condenar, mas para salvar, não para importar, mas para oferecer amor e redenção. Seu batismo simbolizava esse compromisso, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Um marco eterno. Com o passar do tempo, o batismo de Jesus tornou-se um marco para milhões de cristãos ao redor do mundo. É um lembrete de que assim como Jesus foi ungido para sua missão, todos os que o seguintes são chamados a viver uma vida de propósito e fé. E assim a história do batismo de Jesus não é apenas sobre um momento no tempo, mas sobre um início. Um começo que continua a transformar vidas, inspirar corações e trazer luz ao mundo.